Estão chamando aí as pessoas. Quem está entrando aí pode chamar os amigos. Aproveita, pega papel, lápis, né? Isso. Caneta, Tomar nota, né? pega a linha. Água, café, para ficar bem atento ao que vamos falar aqui. Vai para um lugar confortável. Né? E ó, prestem muita atenção, porque é o assunto principal, né, das nossas quintas, uma vez no mês. Então, uma boa noite para vocês. Boa noite. O meu nome é Adriana, eu sou tarefeira aqui na SE, às quartas-feiras e algumas segundas-feiras eu dou palestra também. E hoje eu vim aqui com a proposta, junto com a Isabel, de explicarmos para você aí de casa, para todos vocês, sobre a quinta do autoconhecimento, como é que funciona, para que serve, né? O que é a quinta do autoconhecimento, e aí os demais temas que virão são todos voltados para a nossa reforma íntima, né, Bela? Exatamente. Então, pode também se apresentar para a gente. Eu que agradeço. Minha dupla. Boa noite, meu nome é Isabel, eu sou psicóloga, sou professora, palestro aqui na casa também, às quartas-feiras, né? E hoje nós vamos, eu e minha dupla, a gente vai falar um pouquinho nós vamos falar bastante sobre autoconhecimento, que é o principal para a gente se desenvolver, para a gente evoluir, para a gente ter certeza de que a gente se conhece, das nossas dores. Vamos falando, né? Sim, e é justamente aquilo. É para a proposta até que é, né, da doutrina espírita, que é o nosso amparar de arestas, né? Que a gente sempre fala aqui em toda e qualquer palestra. E o amparar de arestas nada mais é do que se autoconhecendo, né? Como que eu vou aparar arestas se eu não sei quais são as minhas arestas? Exatamente. Aí, se a gente não souber o que são as nossas arestas, a gente só vai ficar olhando para fora, né? Exato. Não vai conseguir ter esse olhar para dentro. Sem o autoconhecimento, a gente vai ficar rodando no mesmo lugar. A gente vai sair daqui e voltar, porque não vai haver um conhecimento interno, um olhar para dentro. Então, eu evoluo à medida em que eu sei quem eu sou, quais são as minhas dores, quais são as minhas fraquezas, inseguranças. Então, não percam as quintas do autoconhecimento, porque dando esse pontapé inicial hoje com o que é autoconhecimento, nós vamos a cada quinta, nós ou quem estiver aqui, vai dando sequência a essa temática do autoconhecimento para a reforma íntima e o amparar das nossas arestas. E todas as pessoas que tiverem suas dúvidas aí, vão mandando as suas perguntas para a gente, né? Mandem perguntas. Porque aí no nosso WhatsApp, né? Quem não tem aí, ó, é 31 982 53 2295, tá? Que a nossa equipe técnica está toda aqui a postos para estar tomando nota aí das suas perguntas. Então, tirem toda e qualquer dúvida. E, mais uma vez, mandem aí para os amigos de vocês, para todo mundo, esse tema de hoje, que é de suma importância para a gente aí dar o pontapé inicial na nossa primeira quinta do autoconhecimento do ano, tá? E vão vir muitas aí, né, uma vez ao mês, para a gente aí ir nesse processo de autoconhecimento, né? E aí, Dri, o que é autoconhecimento? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quem falou isso foi o Jung, um psicanalista. E o olhar para fora é um sonho, porque eu não me vejo. Eu vejo aquilo que os outros dizem que eu sou. Quando eu olho para dentro, eu desperto, porque eu vou olhar para o meu verdadeiro eu, para quem eu sou de verdade. E aí é onde vem aquilo, né? E aí, quem sou eu?
eu sou aquilo que as pessoas falam, né? Olha, você tem um jeitinho assim, você tem um jeitinho assado, mas o que de fato sou eu? O que eu carrego aqui dentro de mim, né? Eu gosto sempre de usar um exemplo, o meu exemplo, claro, exemplos da minha vida. Porque eu sempre escutei das pessoas: nossa, você é a sua mãe todinha, você parece a sua mãe, você é muito parecida com ela e tal. E eu, internamente, durante um tempo, falava: realmente eu sou assim, eu faço isso e isso. Mas depois, com esse processo de autoconhecimento, de psicoterapia, de estudos, a gente vai percebendo: eu não sou igual a minha mãe. Eu tenho características parecidas, mas eu não sou igual a ela, porque eu sou uma pessoa diferente. Por mais que ela tenha me criado, que a gente viveu no mesmo espaço, no mesmo mundo, no mesmo tempo, o mundo que eu vejo é um mundo diferente do que minha mãe via. Então, somos pessoas diferentes. E no meu caso, todo mundo vê, né? Eu sou uma pessoa doce, uma pessoa delicada, mas se alguém me vê já em algum momento mais brava, em alguma situação, ninguém acha que em algum momento eu fico brava, né? A gente acaba agindo de forma como é que diz? Para agradar os outros. Todo mundo diz que a Adriana é muito calma, muito tranquila. Então, ela foi sendo calma e tranquila e não se permitia outros momentos. Então, não precisava ser quem ela era de verdade, assim como eu. Tentando atingir a expectativa dos outros, agradar os outros, sendo igual a minha mãe e não sendo quem eu verdadeiramente era. Né? E aí, quando a gente se autoconhece, é diferente, a gente passa a viver até com mais leveza, né? A gente se permite ser quem a gente é, que a gente vive com autenticidade, né? Pode passar, bastante. Do dicionário, autoconhecimento quer dizer conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações e etc. Isso é muito básico. É o que a gente sabe mesmo sobre autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu gosto? Eu gosto de azul, eu gosto de vermelho, eu gosto de música assim, de música assada. Isso é o básico do autoconhecimento, mas ele vai ter muito além disso. Ele é mais profundo, esse autoconhecimento. E não é tão confortável quanto escolher se eu gosto de azul ou de vermelho, quanto escolher se eu gosto de rosas ou de margaridas. Isso é confortável. O autoconhecimento mesmo, ele dá uma revirada na gente. Ele causa um certo desconforto, porque aí é onde a gente vai conviver, vai perceber as nossas mazelas, que a gente não é perfeito, somos seres imperfeitos, como seres imperfeitos, trazemos a imperfeição hoje e ainda estamos muito longe da perfeição, muito mesmo, né? Pode passar, Dante. O autoconhecimento relacionado à saúde mental, você crê? Você é muito gentil, tá vendo? Ela se descobriu uma pessoa muito gentil, gente. A Bela se descobriu, ela é uma menina muito gentil. Mas ele vai ficar grossa. Ela vai descendo elogios para outra, gente. Oh, meu Deus. Mas enfim, autoconhecimento e saúde mental. Desenvolver o autoconhecimento ajuda a identificar limites, reconhecer forças, fraquezas, sinais de cansaço e, evidentemente, a manter a mente saudável e equilibrada. Quando uma pessoa se conhece bem, ela tem maior controle sobre o seu desenvolvimento pessoal, além de aumentar seus níveis de autoestima e determinação. E é isso aqui. Isso é o autoconhecimento que mexe com a gente. Porque ele vai falar das minhas forças, das minhas fraquezas, dos meus sinais de cansaço, vai sinalizar para mim o momento em que eu devo parar, o momento em que eu devo dizer não, porque eu não dou conta de alguma coisa, vai aumentar os meus níveis de autoestima,
mas não é aquela autoestima só assim que eu estou me sentindo super bem. É aquela autoestima em que eu não estou bem, mas eu estou ok. Eu consigo lidar com isso. Sim, e mesmo em momentos que a gente não está tão bacana assim, a gente entende aquele processo e respeita, né? Pode passar que Dante sumiu, gente. Calma. Isso. Então, gente, entender o que você está fazendo, né? Trabalhar o autoconhecimento é entender por que manifestamos nossas ações e sentimentos de determinada maneira. Como a gente falou, mais além do que dizer preferências, é entender por que eu vou agir do jeito que eu vou agir, os sentimentos que isso me traz diante de situações. Por exemplo, a gente tem uma situação para resolver. No nosso trabalho, por exemplo, nós trabalhamos juntas e sempre a gente precisa fazer pontuações para as pessoas que trabalham com a gente. E às vezes é difícil para a gente fazer isso. Mas com o autoconhecimento, gente, isso não é uma coisa assim, o autoconhecimento aflorou em mim não. Traz desconforto a gente agir conforme aquilo que a gente age assim, de forma autêntica, se conhecendo. Tem que fazer uma pontuação. Eu não consigo fazer aquela pontuação, por quê? Eu não consigo agir de forma assertiva, por quê? O que está além disso? O que está por trás disso? Por que isso me traz desconforto? Por que para algumas pessoas é tranquilo e para mim não é? Então vai além, né? É a gente olhar além do que as coisas estão se apresentando ali. Isso mesmo, e igual ela falando, essa questão da gente precisar chegar e falar com alguém algo, a gente às vezes fica falando, se eu vou pontuar isso, a pessoa vai ficar sentida, chateada, e lá no nosso serviço, a gente fala, não leva para o lado pessoal, porque é preciso pontuar as coisas para determinada coisa funcionar, porque se você está ali, você não coordena de maneira adequada, né, as coisas não vão funcionar. E isso é em toda e qualquer situação da vida da gente. Né? A gente deixa de dizer aquilo que é preciso, porque a gente tem medo de como o outro vai reagir. Mas esse medo está ligado ao quem eu sou. Está muito mais ligado a mim do que a reação do outro. Mas eu só vou saber isso se eu sei onde isso pega em mim. Se eu sei qual é o local que está no meu coração que isso aperta, que isso traz desconforto. E aí eu vou deixar de sentir desconforto frente a situações em que eu tenho que fazer alguma pontuação, em que eu tenho que ser mais assertiva? Não, eu vou sentir desconforto, mas eu vou conseguir fazer o que eu preciso. Pode passar. Eu sou a menina da leitura da vez. Então, gente, refletir sobre o que está sentindo, né? Compreender e saber lidar com os próprios sentimentos também ajuda a lidar com críticas, evita posturas reativas, né? Quando a gente sente, quando a gente entende o que está acontecendo naquela situação, né? Quando você se conhece, você tem uma percepção melhor daquilo que está se passando no ambiente, você, né? Então, o processo de autoconhecimento ele ajuda a refletir sobre as coisas que a gente está sentindo e ajuda a lidar com críticas e evita posturas reativas. O que é isso? A pessoa vem e fala algo para mim. A postura reativa é de já se defender, é de se justificar. Mas se eu consigo pensar onde aquilo pega para mim, onde aquilo me incomoda, em qual local dentro de mim essa crítica me pega, é o quê? É uma vergonha que eu estou sentindo por isso que essa pessoa me falou? É uma revolta? É uma raiva? São coisas diferentes. Quando eu entendo se é culpa, se é
analisar a situação. São posturas reativas diante daquilo que eu senti. E se eu não tenho autoconhecimento, se eu não tenho essa habilidade, esse hábito de refletir sobre o que eu sinto, a gente só consegue refletir sobre o que a gente sente no processo de autoconhecimento, eu vou ter sempre posturas reativas. Através do autoconhecimento também, né, Bela? A gente passa a pensar em quais são os pontos que precisam de atenção. A gente passa a conhecer as próprias limitações que são importantes para que uma pessoa adote uma postura protagonista e não se deixe vitimizar pelas circunstâncias. Exatamente. Olha como que o autoconhecimento está ligado a tudo na vida da gente, a tudo que vai acontecendo, e a gente simplesmente vai indo, vai levando, sem entender o porquê. Quando você se conhece, sabe as coisas que te atingem, né, os sentimentos, você é protagonista da sua
inteligência emocional? Ela é a capacidade que temos de identificar nossas próprias emoções, dar nomes a elas e gerenciá-las. E por gerenciar emoções, entenda-se como reconhecer que elas estão aí, abraçá-las e decidir conscientemente o que fazer a partir daquilo que estamos sentindo. Você quer já explicar sobre isso? Pode continuar. Então a inteligência emocional é a nossa capacidade de decidir, considerando nossas próprias emoções, não destacando, porém, os nossos sentimentos frente a determinada situação. E aí, Bela, que inteligência emocional que é essa, hein? A inteligência emocional é a gente conseguir identificar tudo isso que a gente sente. Nós estamos acostumados, somos educados a não pensar sobre o que a gente sente, porque não é necessário. E sente. Então, a gente não aprende a refletir sobre isso. Se você chega para mim e me xinga, eu vou sentir alguma coisa. Mas o que eu vou sentir? É raiva? Eu vou sentir medo? Eu vou sentir angústia? O que eu vou sentir se você vier me xingar? Só que a gente, no momento em que está acontecendo as coisas, a gente simplesmente reage. A gente sente e reage logo em seguida, antes de refletir. Se você vier me xingar, eu posso me sentir envergonhada. E com esse sentimento de vergonha vier uma tristeza. Bela, essas questões relacionadas à inteligência emocional, ela vem de infância? A gente não nasce, a gente aprende. Por isso que com as crianças é importantíssimo a gente nomear não só o mundo, mas os sentimentos e as emoções para elas. Quando a gente fala como criança assim, para de chorar, que chorar é feio, engole o choro, ai que criança birrenta, aquilo ali a gente está ensinando. Você está chorando à toa? A gente está ensinando para a criança que o que ela está sentindo é feio, que ela não pode sentir isso. E ela vai levar isso para a vida adulta, reagindo de alguma forma nos relacionamentos dela na vida adulta. E aí, igual nesse momento, né, da criança triste, chorando, ela tem algum motivo de estar chorando? O motivo sempre tem, às vezes ela não sabe qual, né? Exato. E aí é onde cabe lá o adulto, né? Tentar lidar com aquela situação. Mas aí, se o adulto não consegue lidar nem com o que ele sente, como é que ele vai ajudar a criança a se conhecer? Porque nesse momento a criança não tem a capacidade de autoconhecimento. O adulto vai ter que ajudar ela nisso. Por isso, tão importante o autoconhecimento, né? Para nós aqui. Para quê? Para que a gente consiga lidar com os nossos seres, né? Menorzinhos. Para a gente não sair descontando em todo mundo. Exatamente. As coisas, a gente saber nomear os nossos sentimentos, quão importante é. Né? Porque às vezes eu, por exemplo, muitas das vezes eu não sabia, eu acho que eu não sei, nomear os meus. Às vezes eu falo assim, gente, o que é isso? O que eu estou sentindo? Se é raiva, se é tristeza. É o exercício. É o Pois é. exercício. E nem sempre a gente consegue fazer. E está tudo bem. Nos momentos que a gente conseguir, beleza. Quando não conseguir na hora, depois a gente reflete. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, no final do dia, ao deitar, reflete como foi o seu dia. O que aconteceu comigo, quais foram as minhas reações, o que eu senti nos momentos em que eu reagi, porque isso vai trazendo para a gente um hábito de olhar para dentro, de refletir, e autoconhecimento é reflexão. Autoconhecimento é vida, né? É vida. Pois é. E aí, a gente passa a se autoconhecer também nas questões também, procurando uma terapia, né? Terapia é importante. Terapia é muito importante quando a gente está ali sem saber nomear, né? E às vezes muitas pessoas falam assim que vai no psicólogo.
auxiliar e o funcionamento dos órgãos. É importante reconhecer quando estamos cansados, com sede, com sono, com fome. Mas será que todos nós somos capazes de reconhecer os sinais de estresse que o nosso corpo nos envia? Às vezes a gente já chega no serviço lá em cima de estresse. Cansado, às vezes a gente dormiu, mas não dormiu. E a gente liga com todo mundo. Nossa, fulano hoje está insuportável. Fulano está sabendo se ele está cansado. A gente não para pensar na nossa respiração, porque o nosso corpo faz isso para a gente. A gente não precisa pensar que precisa respirar, a gente não precisa lembrar que precisa respirar, que o nosso coração precisa bater, que o nosso pulmão precisa funcionar, que o nosso rim tem que filtrar. A gente não precisa pensar nisso, o nosso corpo já faz. Mas a gente precisa olhar para isso. E será que é até interessante, Bel, porque será que a gente respira de maneira adequada? Já que é tudo tão automático que acontece no corpo da gente, será que a gente tem esse olhar para observar o que acontece dentro, aqui internamente, nessa minha máquinazinha aqui? É interessante porque, como a gente para para pensar, já acontece todo o processo mesmo, aí eu não paro para pensar como que acontece o processo aqui dentro, igual hoje cedo a gente estava conversando sobre algo sobre isso, né? De como acontece certos processos dentro da gente, não é? Exatamente. E aí é aquilo, a gente não precisa lembrar de fazer isso. O nosso corpo já faz, ele é perfeito, ele faz por nós. Por que quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, a primeira coisa que a gente pede para ela é respira? Mas não é respirar porque está sobrevivendo, é porque a respiração oxigena os cérebros. E aí, principalmente na hora da raiva, na hora da ira, se você respira antes de fazer alguma coisa, você deixa de fazer aquilo que você ia fazer, que você ia arrepender depois. Sim. E esse ato de respirar, parece que até dá uma aliviada. Não é importante. As crianças lá na escola, né? Às vezes elas estão nervosas, dão crises de choro, e a gente fala, fulaninho, respira. Isso aqui em alguns dos tratamentos, né? Quando a gente vai fazer, a gente fala, né? Respire profundamente por 3 vezes, ou vamos respirar profundamente, que às vezes a pessoa está mais agitada, quando a gente pede ali, vamos respirar profundamente, né? E faz até o barulho, você até sente, né? Aquela calma, aquele movimento do cérebro que está ali a mil, e os pensamentos a mil, o coração a mil, né? A circulação também. A gente respira e as coisas vão se acalmando. Uma ferramenta aí para o autoconhecimento. Será que eu estou respirando adequadamente? Isso é importante. E é importante, gente, reconhecer os sinais do estresse no nosso corpo, para que a gente saia do piloto automático, para que a gente se torne protagonistas, né, das coisas que a gente vive da nossa vida. Então, aprendam a perceber os sinais que o corpo de vocês dá, os sinais que as nossas reações dão. Vocês estão cansados, então reflitam. À noite, deitou? Reflete como que foi o dia. Reflete as reações,
gente aí, ó. E chegamos lá, porque hoje a gente vai falar de 4, né? A gente já falou de 3 aí, ó. Nossa quarta inteligência espiritual. Por quê? A gente pode dominar, né? Intelectual, a emocional, a física. Mas e aí, se falta uma ou outra, né? Ali não vai funcionar a engrenagem, né? Exatamente. Tem que estar ali, ó, as peças do quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, não. Olha, tinha um quebra-cabeça lá no início. Então, a inteligência espiritual, ela não está relacionada à religiosidade, mas sim ao seu centro, seu íntimo, seu comprometimento com o sistema de valores. É uma área muito pessoal da vida, de importância suprema. Ela se nutre das fontes que o inspiram e o elevam. Então, não é religiosidade. É aquilo que você traz dentro de você. É o seu centro, o seu íntimo. É aquilo mais profundo, é aquilo que vai reger quem você é, aquilo que você acredita, todos os seus valores. E através deles a gente consegue também trabalhar com inteligência emocional, trabalhar com inteligência física, trabalhar com inteligência intelectual, porque ele vai nutrir todas as outras fontes, né? Todas as outras áreas da nossa vida. E tem aquela questão, né, que a gente às vezes fica sentindo um vazio. É o vazio existencial. E aí? Que vazio é esse? Por quê? A inteligência espiritual, na grande maioria das vezes, ela nos ajuda a suprir esse vazio existencial. Que ele pode acontecer em várias etapas da vida, mas a gente tem um conhecimento, a gente busca, a gente reflete, a gente tem inteligência intelectual, tem emocional, e a gente vai na inteligência espiritual buscar aquilo que está faltando. E é importantíssimo, gente, ter fé em alguma coisa, em algo que traga valores, que nos inspire, que nos eleve. Isso é importantíssimo. Quando a gente não tem fé em algo, nem que seja a fé no meu trabalho, nem que seja a fé na minha capacidade de ser mãe, em algo na vida. Quando a gente tem fé em algo, a gente tem um sentido na vida. Fé é acreditar, né? Eu acredito, né? Acredito igual agora falando no meu trabalho, na minha vida, em mim, né? Através do autoconhecimento, quando eu passo a acreditar, quando eu me conheço, e dali eu passo a entender as minhas possibilidades, as minhas
pode ler é divertidamente, ilustra bem a inteligência emocional. Isso. Inteligência, a gente passou pela intelectual. Antes foi a Física, aprendam a respirar, tenham consciência, né? A gente não precisa lembrar que a gente tem que respirar, mas a gente precisa pensar em como a gente está respirando e nos sinais do nosso corpo. Nos estresses diários ali, ó, onde às vezes, né? O olho bate. A gente bate, aí, ó, eu em determinados momentos eu já consigo, né? Eu consigo, ó, isso me causou estresse, né? O olho bateu ali, ó. Eita, peraí. É esse o momento do estresse, né? Aí falamos também da inteligência intelectual. Que é a busca do conhecimento, né? Do cognitivo, do racional. Isso e a inteligência espiritual. São as 4 inteligências aí dentro do último ansioso como a gente tem. Agora nós vamos falar dos 3 porquês do autoconhecimento. Por quê, né? O que a gente faz? Com esse autoconhecimento, com a quinta do autoconhecimento aí, que a gente vai ver todo mês, toda terceira quinta-feira do Terceira mês. sexta-feira do mês. Isso. Os 3 porquês, eles vão nos orientar para o autoconhecimento, para a gente conseguir refletir. Porque a gente está falando aqui da importância da terapia, né? É muito importante porque a gente vai se ouvir, a gente vai ouvir o que o psicólogo tem a dizer em relação, ele vai fazer perguntas difíceis que às vezes a gente mesmo, tem hora que eu falo assim com a minha psicóloga, não entendi. Pergunta de novo. Às vezes dá um bocado na cabeça. Ela tem uma coisa que eu não entendi, não. Aí ela pergunta de um outro jeito, eu falo, tá, não, isso aí pegou. É onde mexeu ali, Cada você precisa analisar aquele processo ali para Exatamente. se autoconhecer. E aí, Dri? Então, antes de tomar uma decisão, pergunte a si mesmo o porquê. Antes de reagir, antes de tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa. Por que eu tenho que fazer isso? Ixi, mas será que eu... Porque às vezes a gente é tão impulsivo, né? Aí eu vou... Aí, na reação, isso aí vai levar um tempinho, um processo. Vamos começar por situações que a gente tem que fazer escolhas. Que a gente sempre tem escolha. Falo sempre. Até não escolher é uma escolha. Situações que a gente precisa decidir algo. Para a gente não decidir no impulso, na força do momento. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar uma situação em que eu tenho que fazer uma escolha. Vou faltar de serviço amanhã. Ela não é minha chefe, não deixa faltar não. Eu não deixo, gente. Ela se obriga, gente. Ai, já autoconhecimento vai ser isso, gente. Vou faltar de serviço amanhã. Vou pensar 3 porquês que eu devo ou não fazer isso. Aí eu tenho que encontrar 3 bons motivos para eu ir em frente nessa minha decisão.
motivos. 3 bons motivos para continuar indo em frente e falar mal do fulano. E 3 possíveis consequências. Pois é. 3 motivos. Eu vou refletir melhor. Se depois de refletir você achar que você deve ir lá e falar mal do fulano, O que você vai ganhar com isso, né? porque, aí já é bom pensar, né? Por que eu tenho que falar mal dele? Por quê, né? Ó, até quando eu vou falar mal dos outros, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Por que eu tenho que falar mal dele? Exato, a pessoa não está ali para se defender. Então, pensa, 3 bons motivos e 3 possíveis consequências. Façam esse exercício. Depois, conta pra gente, aí manda um direct aí na página da casa, contando como que foi essa experiência. A Mércia já está falando bastante. Oh, meu Deus! Chega aqui só para você ver. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Ó, uma pergunta, Bé. Tá. Não é pergunta. Ela está É uma falando. observação. uma observação. Leia para nós. Temos que estar bem tranquilo para tomar algumas decisões, pois às vezes fazemos a escolha errada. Temos que pensar muito e não agir no impulso. Exatamente. Às vezes a gente não vai conseguir saber se aquela escolha foi certa ou errada. Mas se a gente refletir melhor, pensar melhor, saber por quê, o que isso tem a ver com o autoconhecimento, Isabel? Tem a ver eu pensar por que eu quero fazer aquela escolha. O que está dentro de mim que está fazendo eu escolher isso ou escolher isso? Exato. E isso tudo é do nosso dia a dia ali mesmo. A partir do momento que você
sentimentos. A gente tem uma lista enorme com sentimentos que a gente não utiliza e que pode servir para a gente moldear as circunstâncias, que vai muito além de feliz ou triste. A gente tem que dizer não pra gente também. Tem que dizer não pra gente também, não é só pro outro não. A gente também. Exato. Mas olha, por que a gente tem que dizer não pra gente também? Porque eu gostei muito dessa parte. Olha só. Redes sociais. Por que dizer não nas redes sociais? Porque muitas vezes que as redes sociais trazem lá muitas coisas, você fica agarrado também ali, perdendo tempo, né? As pessoas trazem ali às vezes muitos filtros, muitas coisas que às vezes nem são, né? As pessoas não estão felizes o tempo todo, até fazem suas devidas viagens, né? E tal, tira fotos, né? Bonitas e tudo mais, mas não é aquilo o tempo todo. Fast food, fast food é maravilhoso, mas também precisa ser comedida. Vai lendo, Dri, vai lendo para as pessoas entenderem o contexto. Isso, fofocas, né? Fofoquinhas. A gente até fala, né, aqui no Nordeste, fofoca levava até ao cabo Essas fofoquinhas, essas conversinhas, essas conversações, né? Vamos dizer não aí, vamos diminuir, né? Porque não fazem bem. Dizer respeito ao outro, né? Essa questão das fofocas. Aí essas fofoquinhas aqui são as conversas, gente. Conversinha, né? Não é a fofoca da fofoca que faz. Eu podia ter usado um outro termo ali, conversinhas, assim, de ficar jogando conversa fora. Não é a fofoca que a gente fica falando mal dos outros, não. Então ali a gente não se tem de falar do outro. Não, Entendi. Filmes. muitos filmes, é bom assistir filme, eu amo. Tem gente que fica, Vídeos, TikTok. são ótimos, mas com parcimônia, porque tudo com parcimônia, tudo tem seu limite, com medida, né? Muitas vezes a gente permite que essas distrações nos levem para longe daquilo que propomos para nós e até utilizamos como ferramenta para procrastinar outras coisas que poderíamos fazer ali no nosso dia a dia, mas às vezes a gente perde tanto tempo nessas distrações e acabamos deixando as outras coisas que às vezes seriam coisas bacanas para o nosso autoconhecimento, e aí a gente desperdiça energia em determinadas coisas, mas até nas fofocas também, de falar do outro também, que aí você está perdendo tudo ali do autoconhecimento. E a procrastinação, Dri, as pessoas que procrastinam muito não exercem tanto autoconhecimento. Porque a procrastinação é você adiar uma tarefa pela qual você, por algum motivo, não está dando conta de executar. Foi até um dos temas aqui do ano passado, aqui da nossa do autoconhecimento. Foi, né? Você quer falar sobre um pouquinho? Agora eu não vou falar sobre a procrastinação para a gente não fugir do foco do autoconhecimento, mas é isso mesmo que a Bel falou. A Mas é bom a gente entender por que a gente está procrastinando, porque fala muito daquilo que eu não estou dando conta. Exato. Por que eu estou procrastinando? É o olhar. Isso, não. Então, Bel, a questão da procrastinação, já que eu pedi para falar, então vamos lembrar, mas rapidamente, por causa da hora, que a hora voou, né? A procrastinação é aquilo que eu faço assim, eu vou deixando, vou empurrando com a barriga, não faço aquilo que me foi proposto a fazer. E às vezes eu procrastino por N motivos, né? Por eu achar que eu não vou dar conta, né? Olha aí o autoconhecimento. Eu preciso saber por que eu estou procrastinando. Pois é. E aí entra a frustração. Eu não ter feito aquilo que me foi proposto. Aí entram as frustrações. Aí vai um caminhão de coisas. Aprendam a falar não com vocês também. Pode passar. E aí, nós vamos agora acelerar um pouquinho, porque
o nosso horário, né? Já está aí estourando. Saída de pergunta? Comentário? Você pode nos indicar um filme que possa nos ajudar? Pergunta da Márcia. No autoconhecimento? Agora, de cabeça eu não vou lembrar, mas eu vou pensar em casa direitinho, faço uma lista e pode fazer um post, método falando sobre as dicas de filmes para autoconhecimento? Fechou. São datas. Então, beleza. Saia do piloto automático. Muitas vezes no trânsito também, a gente liga muito no piloto automático, né? Quando a gente vai dirigir. A gente não respira fundo, a gente toma atitudes de forma intempestiva, aí isso tudo vai desencadeando frustração, raiva. Então a gente precisa sair do piloto automático e refletir. É a questão do respirar. O meu corpo vai respirar mesmo que eu não me lembre, mas eu preciso pensar sobre a minha respiração, desde sair desse piloto automático. Pode passar. Aprenda a autorresponsabilização. Isso no autoconhecimento é primordial. Sim, é a primeira coisa, uma das primeiras. Porque eu preciso me responsabilizar pelos meus atos, né? E como que eu me responsabilizo pelos meus atos, Li? Quando eu reconheço as minhas falhas. Sim, porque ninguém é perfeito. Igual a gente estava falando, a gente tem nossas imperfeições, a gente vai errar também, mas tem que nos responsabilizarmos por nossos erros. Esses erros, isso faz parte do nosso dia a dia. E aí, o que ele vem falando aqui, ó, porque é um passo para o autoconhecimento e evolução. Não sejamos hipócritas, vamos assumir nossas responsabilidades no lugar de ficar criando desculpas. Eu errei? Errei. Ponto. O que me levou a errar? Quais foram os meus atos, as minhas atitudes e o que eu senti a respeito disso? A gente precisa aprender, não é se desculpar o tempo todo, se colocar de vítima. Não, é eu entender, me responsabilizar para eu não ficar me justificando. E eu não tenho que sair pedindo desculpa para todo mundo e me tornar aquela pessoa que é um Marte, uma vítima, né? Não é isso. É a gente entender qual é a nossa responsabilidade diante dos fatos que acontecem na nossa vida. E até aquela questão, o trabalho do auto-perdão. O auto-perdoar-se. Autocompaixão, auto-perdão, tudo isso está relacionado ao autoconhecimento. A partir do momento que você se autoconhece, você se auto-perdoa, porque aí você entende ali todo o processo seu de vida. A partir do momento em que as coisas vão acontecendo e que eu vou pensando sobre as coisas que acontecem, vai diminuindo a chance de eu repetir aquilo. Se eu estou passando aqui, tem um buraco. A primeira vez eu passei, eu caí nesse buraco, machuquei. Pode ser que uma segunda vez, pode. Eu venho ali e tropeço de novo. Caí de novo, beleza. Eu lembrei dele quando eu já estava lá em cima. Na terceira vez, eu já vou vir devagar. Porque eu vou saber que ali tem um buraco. Então, quando a gente aprende a refletir sobre os nossos erros, quando a gente se responsabiliza pelas coisas que a gente faz, pelas escolhas que a gente faz, e a gente escolhe o tempo todo, eu escolho como eu vou reagir, escolhe, gente. A gente fala assim, ai, mas eu agi no impulso, porque não está acostumado a refletir. E se agiu, viu que agiu, volta atrás. Vai lá e fala, fulano, desculpa, se eu fiz isso com você, não foi a minha intenção, vamos esclarecer isso aqui? Isso é autorresponsabilização. E não vitimização. E não ficar criando desculpa. Pode passar.
leva a mais empatia, que é a capacidade da gente compreender os outros. Eu aprendi com uma professora muito querida que empatia não é me colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Não tem jeito. Não tem como eu me colocar no lugar do outro. Eu posso compreender o que você está sentindo, mas eu jamais vou sentir o que você está sentindo. Eu posso Respeitar aquele momento. e vou respeitar. Quando nós entendemos melhor, quando nos entendemos melhor, nós somos capazes de entender os outros. Então, antes de você ter o desejo de ser melhor com os outros, seja melhor com você. Antes de você querer entender todo mundo, eu entendo você, está falando eu entendo você para todo mundo, entenda você mesmo. Aí você vai conseguir de forma genuína entender o outro. Exato. E olha, gente, olha esse processo então do autoconhecimento, né, Bel? É um processo. É um processo. Tem que ser realizado com muito carinho, E é com paciência, diário. diariamente. Eu não adquiro autoconhecimento, pronto, vou lá na loja e comprei um pacote de autoconhecimento. Não é fácil. Não. É diário, é de segundo a segundo, minuto a minuto, o tempo todo. É um processo, né? Às vezes o exercício eu subo, desço um degrau, tá tudo bem, não tem problema, reflete. E aí é isso, né, Vera? Pode passar, Eliana. Deixa eu vai dar tempo. Dá Dá tempo? Vai fechar. Então, Não esqueçam de fazer psicoterapia, por favor. É muito importante. Não esqueçam de vir aqui na casa, participar das palestras, tem temas maravilhosos. Né? Quem tiver dúvida, põe aí no direct da casa as dúvidas que tem, que o pessoal responde. Pode passar, Eliana. E a gente espera que tenha feito sentido para todos vocês. E a partir de hoje vocês entendam que o autoconhecimento não é. Qual foi a palavra que eu usei? Não foi escolha.